Antes de qualquer oração ser feita, antes mesmo de abrirmos nossos lábios para pedir, precisamos abrir o coração para ouvir. Hoje, eu não quero apenas conduzir uma oração. Quero te levar a um encontro com a palavra que pode mudar completamente o rumo do seu dia. Porque há manhãs em que Deus não quer apenas nos ouvir, Ele quer nos falar primeiro. E se você despertar não apenas do sono, mas da alma, vai perceber que Ele tem algo preparado especialmente para você neste exato momento. Quantas vezes acordamos carregando o peso de ontem? Dívidas, preocupações, dores silenciosas, conflitos familiares, medos que ninguém vê. Você levanta, mas por dentro ainda está caído. Mas hoje, Deus te chama para algo diferente. Acorde e alegre-se. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Ele está presente. E quando Deus fala antes do dia começar, a alma encontra forças que o corpo não tem. A mente descansa onde o coração ainda treme. E a esperança nasce mesmo em meio ao deserto. Imagine Jesus chegando à beira da sua cama hoje, tocando levemente seu ombro e dizendo: "Filho, filha, antes de qualquer coisa, escute, eu estou aqui." Não é isso que todo coração cansado precisa ouvir? Você não precisa de uma explicação, precisa de uma certeza. Deus não te abandonou. E é por isso que este vídeo não é um conteúdo a mais. Ele é um convite para que antes das preocupações entrarem, a presença de Deus entre. Antes das notícias do mundo, a voz do céu. Antes do esforço humano, a graça divina. Porque o segredo da força não está em lutar com mais intensidade, mas em começar o dia com a pessoa certa. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas contidas, talvez com incredulidade, talvez tentando acreditar mais uma vez. E eu te entendo. Existem dias em que a fé não grita, apenas sussurra, em que o coração não canta, apenas respira. Mas mesmo nesses dias, Deus tem uma palavra. Hoje, Ele não te chama para correr, Ele te chama para acordar por dentro. Há uma alegria reservada para os que decidem levantar com fé, mesmo em meio à dor. E eu te pergunto, você permite que Deus fale com você agora? Porque se permitir, algo invisível vai começar a mudar. Nos próximos instantes, vamos caminhar juntos entre palavra e oração. Você não está sozinho. Este é o início do dia em que Deus te lembra. Você ainda pode recomeçar. Se o seu coração está pronto, apenas diga baixinho: "Fala, Senhor, eu estou ouvindo." Se esta palavra já começou a tocar o seu coração, não guarde só para você. Assim como Deus te alcançou agora, Ele pode alcançar outras vidas através da sua atitude. Um simples gesto, deixar seu amém, seu like ou se inscrever neste canal, pode ser a ponte para alguém que acordou sem forças hoje. Quando você interage, você não está apenas ajudando um vídeo, você está espalhando a mensagem do céu. Este canal é um altar de oração e cada pessoa que chega aqui é um coração que Deus deseja levantar. Escreva com fé: "Fala, Senhor, eu estou ouvindo." Deixe seu like como ato de concordância. Inscreva-se e caminhe conosco, porque essa jornada não é feita sozinho. É feita em comunhão. Que esta palavra não pare em você. Que através de você, Deus desperte muitos outros. Há uma palavra que atravessa os séculos e permanece como um chamado diário para o coração. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 118, 24. Este versículo não é apenas uma frase de encorajamento. Ele é um decreto espiritual, um lembrete de que cada manhã não nasce apenas por causa do sol, mas pela vontade de Deus. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não vivia um tempo fácil. Ele enfrentava inimigos, traições, desertos, e mesmo assim declarou: "Este é o dia que o Senhor fez." Ou seja, a dor, a guerra
mas também há propósito. E Deus ainda está no comando. Perceba que o texto não diz, este é o dia perfeito, nem diz, este é o dia sem problemas. Ele afirma, este é o dia que o Senhor fez. E se foi Deus quem fez, então há uma chance de recomeço, mesmo quando a noite foi difícil. Quando o salmista nos convida a nos alegrar, não está falando de uma alegria superficial, dessas que dependem de boas notícias. Ele fala de uma alegria espiritual, aquela que nasce da certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece ausente. Quando você abre os olhos pela manhã, há duas vozes tentando falar com você. A primeira é a voz do mundo. Será mais um dia igual. Nada vai mudar. A segunda é a voz de Deus. Eu renovei as misericórdias. Eu ainda estou aqui. Eu preparei algo novo. E é nessa escolha invisível que o destino de um dia se transforma. Você decide qual voz alimenta sua alma. Quantas manhãs já começaram com ansiedade? O coração desperta antes do corpo, preocupado com contas, enfermidades, relacionamentos, perdas. Mas hoje, Deus quer colocar uma sentinela na entrada dos seus pensamentos e declarar: este dia me pertence. E se me pertence, ele não será guiado pelo medo. Alegre-se. Não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo Deus. Existe um tipo de alegria que não ignora a dor, mas a enfrenta de mãos dadas com o Senhor. É a alegria de quem sabe que não caminha sozinho. A alegria de quem entende que cada dia pode ser o palco de um milagre, mesmo que ainda pareça deserto. E talvez você pense, como me alegrar com tantas lutas? Davi responderia, eu me alegro não porque venci, mas porque Deus não saiu do trono. A alegria espiritual não depende da circunstância, mas da presença. Não depende da visão, mas da fé. Não depende das respostas, mas da certeza de que Ele está trabalhando mesmo em silêncio. Hoje, Deus não te pede euforia, não te pede saltos. Ele apenas diz, entregue-me este dia. E quando você entrega, algo muda. A alma se realinha, o coração respira, as portas começam a se mover, mesmo sem que você veja. Por isso, antes de seguirmos, grave esta verdade. Se Deus fez este dia, Ele também fez um caminho dentro dele. Há dias em que abrir os olhos não é sinônimo de despertar. O corpo levanta, mas a alma ainda está deitada. Você prepara o café, arruma as coisas, sorri para os outros. Mas dentro de você, algo permanece silencioso, cansado, suspenso entre o ontem e o hoje. E é justamente nesse ponto onde muitos desistem que Deus decide agir. Porque a palavra dele não é para dias fáceis, é para dias reais. Dias em que a conta está atrasada, o exame médico preocupa, o lar tem discussões, o emprego é incerto, o coração está ferido. Dias em que tudo parece igual, mas a alma suplica por mudança. Talvez hoje você tenha acordado com o coração apertado, pensando, mais um dia, até quando? Talvez exista um silêncio dentro de você que ninguém percebe, mas Deus percebe. Ele conhece o cansaço invisível, aquele que nem lágrimas saem mais. E é por isso que Ele te trouxe até aqui, para dizer que este dia, ainda que pareça comum, carrega promessas escondidas. Cada manhã é uma carta de Deus dobrada sobre a mesa da vida, esperando ser aberta. E só quem decide abrir encontra esperança onde o mundo só vê rotina. Pense na família. Há casas unidas no sorriso, mas separadas no coração. Há lares com paredes firmes, mas com vínculos quebrados. Talvez alguém próximo a você esteja distante em palavras, frio em gestos, preso em mágoas antigas. E você acorda tentando segurar tudo sozinho. Deus te diz, não é você quem sustenta a casa, sou eu. Pensamos que é a força, o dinheiro, o esforço, mas é a presença de Deus que segura aquilo que o mundo não vê. Pense
nas finanças, boletos na mesa, sonhos adiados, portas que ainda não se abriram. Mas a Bíblia declara: nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Essa não é uma promessa de riqueza, é uma promessa de cuidado. Deus nem sempre dá abundância, mas nunca deixa faltar providência. O pão do céu pode vir de forma inesperada, e quando vem, ninguém explica, apenas glorifica. Pense na saúde, dias de dor, diagnósticos que assustam, tratamentos longos. Você sorri para não preocupar os outros, mas Deus sabe quando suas forças acabam no banho, no quarto, no travesseiro. Ele te recorda hoje: eu sou o Deus que cura. Êxodo 15, 26. E mesmo quando a cura ainda não veio, Ele fortalece o espírito para atravessar cada batalha com dignidade celestial. Pense nos relacionamentos, amizades quebradas, promessas descumpridas, pessoas que disseram: estarei aqui, e partiram. Mas Deus permanece. Quando todos saem, Ele entra. Quando todos calam, Ele sussurra. Quando ninguém entende, Ele traduz suas lágrimas em intercessão. Este vídeo não é apenas uma palavra, é um lembrete. Acordar não é apenas abrir os olhos, é permitir que Deus abra a alma. E hoje, Ele quer entrar nos cômodos secretos do seu coração. Lá onde ninguém acessa. Lá onde você guarda o que ainda não conseguiu resolver. Lá onde Ele faz um novo amanhecer, mesmo em meio à noite. Existem manhãs em que Deus não fala com trovões, mas com sussurros. Não confronta com palavras duras, mas com perguntas invisíveis, penetrantes, que tocam onde ninguém pode tocar. Porque há dias em que o maior desafio não é o mundo lá fora, é o universo que carregamos por dentro. Hoje, Ele não quer apenas consolar, quer despertar. Não apenas abraçar, quer alinhar a alma com o propósito. Você já percebeu que muitos acordam, mas poucos despertam? Levantam da cama, mas continuam presos nos mesmos ciclos, carregando culpas antigas, medos recentes, sonhos esquecidos. E Deus pergunta, sem exigir resposta: o que tem guiado seus dias? O medo do que pode acontecer ou a fé no Deus que tudo sustenta? Você vive apenas para sobreviver ou para cumprir um chamado? Você tem confiado no relógio humano ou no tempo de Deus? Essas perguntas não são para gerar culpa, mas para lembrar que existe um chamado eterno sobre vidas comuns. Porque muitos pensam que alegria está em ter dias perfeitos, mas a alegria verdadeira está em saber para quem estamos vivendo. O mundo acorda para correr. Os filhos de Deus acordam para ouvir. Talvez você esteja lutando contra um cansaço silencioso, tentando controlar tudo ao mesmo tempo. Mas Deus te chama, nesta manhã, a entregar o controle que nunca foi seu. Ele não quer que você resolva tudo. Ele quer que você confie. Há uma diferença profunda entre viver preocupado e viver em paz. E paz não é ausência de guerra, mas presença de direção. Pergunte-se em silêncio: o que eu tenho colocado acima da presença de Deus? Por que desperto tão preocupado e tão pouco em oração? Eu realmente acredito que Deus pode mudar meu dia. Ou já desisti sem perceber? Essas perguntas podem ferir no início, mas curam no fim. Porque só quem reconhece que está cansado pode receber o descanso. Só quem admite que está perdido pode ser guiado. Só quem deixa de fugir pode ser encontrado. E aqui está a verdade: não é o cansaço que destrói, é a perda de propósito. Quando a alma esquece para quem vive, o corpo apenas existe. Mas quem lembra que pertence a Deus, descobre que até lágrimas têm direção e até desertos têm saída. Se hoje Deus desperta suas feridas, é porque Ele quer curá-las. Se Ele te confronta, é porque quer te reconstruir. Ele não veio acusar, veio alinhar. E todo alinhamento começa com um despertar interior. Não responda em voz alta, apenas escute.
Deixe que o Espírito Santo traduza cada pergunta em renovo, porque quando o coração se expõe diante de Deus, o céu se abre diante do homem. Há uma guerra silenciosa acontecendo todas as manhãs. O coração é chamado por duas vozes. A voz do mundo, que exige velocidade, sucesso, aparência, conquistas. E a voz de Deus, que chama para permanência, verdade, fé, eternidade. Uma chama dispara o relógio, a outra abre os céus. E a maior decisão de cada dia não está em uma agenda, mas em um altar invisível. Para quem eu vou viver hoje? O mundo oferece alegrias rápidas, aplausos, curtidas, dinheiro, status. Tudo brilha, mas tudo apaga. São como fogos de artifício. Iluminam por um instante, mas deixam apenas fumaça. Quantas pessoas você já viu sorrindo nas fotos e chorando nos travesseiros? Quantas aparentam força, mas desmoronam por dentro? A verdade é dura. Nada do que é terreno pode preencher um vazio eterno. Porque o que é terreno, cansa. O que é divino, renova. O que é humano, passa. O que é celestial, permanece. E talvez você já tenha perseguido tantas coisas: reconhecimento, respostas, explicações, vitórias. E quando quase alcançou, percebeu que nada disso sustentava a alma. A Bíblia nos alerta: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Você pode conquistar tudo e ainda assim acordar vazio. Mas quem escolhe Cristo pode perder tudo e ainda assim acordar em paz. Porque a verdadeira alegria não depende do que temos nas mãos, mas de quem temos no coração. Observe o mundo. Há casas cheias e lares vazios. Há agendas lotadas e almas desertas. Há corações que acumulam conquistas e desconhecem descanso. Enquanto isso, Jesus chama silenciosamente: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. É isso que o mundo não entende. Deus não compete com prazeres. Ele oferece plenitude. Ele não promete ausência de dores. Ele promete presença em meio a elas. Ele não oferece riqueza no bolso. Ele oferece riqueza onde o ouro não toca, na alma. E aqui está o ponto do despertar. Você não foi criado para apenas existir. Foi criado para eternizar. Não para colecionar vitórias humanas, mas para carregar a marca eterna de Cristo. Porque cedo ou tarde, tudo o que é terreno se cala. Mas o que é eterno canta, até no silêncio, até na lágrima, até no fim. Hoje, Deus te chama a viver não pelo relógio, mas pela eternidade. A acordar não para o mundo, mas para o céu. A se alegrar não pelas circunstâncias, mas pela aliança. Porque quem tem Cristo pode perder o mundo e ainda assim dizer: eu tenho tudo. Quando Deus quer falar profundamente, Ele não usa opiniões. Ele usa sua palavra. E a palavra não é uma inspiração passageira. Ela é a espada, alimento, coluna, caminho. É através dela que o Senhor constrói em nós a fé que permanece mesmo quando o chão se move. Por isso, antes do clímax espiritual, precisamos vestir o coração com versículos que não mudam, mesmo quando tudo muda. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse versículo nos lembra que o amanhecer não é um hábito da natureza. É um ato de misericórdia. A cada manhã, Deus nos reenvia uma chance, um recomeço, uma nova parcela de graça. A vida pode ter ruínas, mas Deus sempre reconstrói a partir das cinzas. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se trata de um simples consolo. É uma ordem espiritual. A alegria vem. Ela pode demorar, pode vir em silêncio, pode chegar sem aplausos, mas ela vem. Porque Deus não termina histórias em noites escuras. Ele escreve alvoradas. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Este texto não nega a existência da ansiedade. Ele oferece uma resposta. A paz de Deus não é lógica, é sobrenatural. Não explica, guarda. Não remove a luta, cobre. Quando entregamos a Deus o que nos pesa, Ele nos entrega o que nos sustenta. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui está o maior motivo para acordar e alegrar-se. Não, estamos sozinhos. Ele não é apenas o Deus do universo, Ele é o Deus do nosso dia. Ele não é apenas o Senhor do tempo, é o Senhor das lágrimas, das escolhas, dos detalhes. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Este versículo nos ensina que amanhã é um altar. A oração é a semente e a fé é a espera. Quem se lança aos pés de Deus ao amanhecer, caminha sustentado ao anoitecer. E é nesse ponto que a palavra se transforma em decreto. Se Deus renova misericórdias, eu renovarei minha esperança. Se Ele promete alegria, eu não viverei no luto espiritual. Se Ele está comigo, eu não temerei o invisível. Não acordamos para o acaso, acordamos para um chamado. Não despertamos para o descontrole. Despertamos para o cuidado. O mundo chama para correr. Deus chama para permanecer. O mundo chama para temer. Deus chama para confiar. E é aqui que a alma começa a se posicionar. Já não estamos apenas ouvindo, estamos recebendo. Já não estamos apenas acordados, estamos despertando. Porque uma coisa é viver mais um dia. Outra coisa é viver o dia que o Senhor fez. Há momentos em que a alma já conhece a verdade, mas o corpo ainda sente a dor. Nesses instantes, Deus nos ensina uma arma espiritual poderosa, a declaração de fé. Porque crer em silêncio é bonito, mas declarar em voz firme é libertador. Quando a boca concorda com o céu, cadeias invisíveis começam a se romper. Por isso, este é o ponto da jornada em que não falamos sobre fé. Falamos com fé. Este dia não é comum. Ele é feito por Deus. E se Ele fez, Ele sustenta. Então comece a declarar dentro de si, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Porque fé não é emoção, é decisão. Hoje, profetize sobre seu próprio amanhecer. Declarações que despertam a alma. Eu não começarei este dia com medo, mas com fé. O que me espera não é derrota, é propósito. Minha alegria não está no que vejo, está em quem eu creio. Eu não caminho sozinho. O Senhor caminha comigo. Ainda que eu não entenda, eu confio. Eu prefiro Jesus a qualquer segurança humana. Essas declarações não são frases bonitas, são chaves espirituais. Porque o coração humano pode se cansar, mas a palavra de Deus nunca se cansa. Quando você diz, eu confio, mesmo chorando, tudo em você começa a alinhar-se com os céus. Muitos já disseram, eu não aguento mais. Mas Deus responde, você não precisa aguentar sozinho, eu estou aqui. Há feridas antigas que permanecem abertas porque nunca foram apresentadas como oração, apenas como desabafo. Há dores silenciosas que se tornam prisões porque nunca foram entregues em declarações de fé. Hoje, Deus nos chama a inverter essa lógica. Não declare o que te machuca, declare quem te cura. A alma guerreia com declarações como estas. Seja qual for a luta, meu Deus é maior. Mesmo sem respostas, eu sigo crendo. Amanhã pode ser escuro, mas Deus já está lá. Eu tenho um pastor, nada me faltará. Jesus é meu sustento. Eu não serei abalado, porque no fim, todo cristão precisa escolher entre narrar suas feridas ou profetizar sua cura, entre repetir medos ou declarar promessas.
E quem declara promessas abre portais que o medo nunca poderia fechar. Hoje, Deus não quer apenas que você acorde. Ele quer que você se levante. Não como quem foge, mas como quem permanece. Não como quem espera o pior, mas como quem já carrega o selo do melhor, a presença dele. E se a alma tremer, que trema, mas declare, porque quando a terra treme, o céu firma. Quando o homem cala, Deus fala. E quando a fé sussurra, o inferno treme. Todo ser humano acorda para mais um dia, mas poucos acordam para um propósito. Muitos apenas repetem o calendário, poucos respondem a um chamado. E é aqui, neste ponto da jornada, que Deus faz a pergunta mais profunda, não com voz audível, mas com fogo invisível no coração. Você quer apenas passar por este dia, ou quer que eu viva este dia em você? A quem desperte com pressa, a quem desperte com propósito. Um se move pelo relógio, o outro pelo espírito. Um depende das circunstâncias, o outro da fidelidade de Deus. E uma decisão precisa ser tomada, não com os lábios, mas com a postura. Eu viverei este dia como quem pertence ao céu, porque acordar sem direção é sobreviver. Mas acordar em Deus é guerrear com esperança, mesmo sem enxergar vitória. É levantar-se não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está entregue. É caminhar mesmo em silêncio, porque o pastor já está guiando. E talvez você esteja dizendo em silêncio, mas eu estou fraco. Então ouça esta verdade. Deus nunca pediu força. Ele pediu entrega. Ele nunca exigiu perfeição. Ele pediu confiança. Ele não espera passos firmes. Ele acompanha passos trêmulos, desde que na direção certa. Este é o ponto onde a alma decide. Vou viver guiado pelos meus sentimentos ou pela palavra de Deus? Vou acordar cheio de medo do que me espera ou cheio de fé naquele que me espera? Porque existe um mistério em cada manhã. O inimigo sussurra, mas Deus decreta. O medo diz, não vai dar. O céu responde, eu já estou lá. Há uma unção que só desce sobre quem escolhe permanecer. Há uma alegria que só toca aqueles que, mesmo chorando, dizem, Senhor, eu te escolho para este dia. E é essa escolha que transforma um dia comum em território santo. Hoje, o Espírito Santo não te chama para entender tudo. Ele te chama para confiar. Ele não te chama para vencer agora. Ele te chama para permanecer agora. E quem permanece nele, vence no tempo certo. Estamos prestes a orar. Mas antes da oração, Deus quer o teu coração. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer te habitar. Ele não quer apenas aliviar tua dor. Ele quer transformar tua jornada. E aqui está a pergunta secreta de Deus, não respondida em palavras, mas vivida em passos. Você quer apenas viver ou quer me deixar viver em você? Chegamos ao momento em que palavras humanas se calam e o espírito se inclina. Agora não estamos mais apenas refletindo, estamos prestes a falar com o Criador do universo. E antes de qualquer pedido, precisamos compreender: oração não é ritual, é encontro, não é obrigação, é abrigo. Quando oramos, não repetimos frases, entregamos fardos, rendemos o controle, abrimos espaço para que Deus habite o nosso dia. Por isso, antes de começarmos a oração final, incline o coração, acalme os pensamentos, esvazie-se das pressas. Há um lugar de paz que só se encontra quando a alma diz: fala, Senhor, eu te ouço. Você não está aqui por acaso, há um mover invisível te conduzindo. Esta não é apenas mais uma manhã, é o início de algo novo que Deus deseja construir dentro de você. Talvez você tenha passado por muitos dias começados em angústia. Talvez tenha se acostumado a acordar pensando em problemas, batalhas, dívidas, diagnósticos, despedidas. Mas agora, Deus te convida a iniciar o dia em outro lugar, em sua presença. Ele te chama para a mesa do Pai, não para o campo de guerra,
para a comunhão, não para o desespero, para o colo, não para o caos. A oração que faremos não é uma repetição, ela é um ato de entrega, um novo amanhecer, uma chave que abre portas invisíveis. Quando oramos, o céu se junta à terra e aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. O choro encontra colo, a alma encontra direção e o coração cansado encontra caminho. Não é necessário saber orar, é necessário desejar estar com Deus, porque a oração verdadeira não nasce da boca, nasce da dependência. E se hoje você está fraco, saiba, é justamente com os fracos que Deus inicia grandes jornadas. Não se preocupe se suas palavras forem poucas, Deus não ouve gramática, Ele ouve alma. Por isso, agora, onde você está, no quarto, no trabalho, no silêncio da madrugada ou entre barulhos da vida, apenas prepare-se. O Senhor está prestes a visitar este momento, e se você permitir, esta não será apenas uma oração, será um renovo. Feche os olhos se puder. Respire fundo, deixe todo o peso aos pés da cruz, porque em instantes diremos: Pai, eu estou aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti não como pessoas fortes, mas como filhos que reconhecem a necessidade da Tua presença. Antes de pedirmos qualquer coisa, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o Deus que cria o dia e sustenta a noite. És o Deus que conhece cada lágrima, cada fardo, cada silêncio. Obrigado, Pai, por nos permitir acordar, não apenas com o corpo, mas com a alma despertada por Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que abrimos os olhos e não lembramos de Ti, pelos dias em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a fé, pelas situações em que tentamos conduzir a vida sozinhos, esquecendo que Tu és o pastor que guia, protege e restaura. Hoje, confessamos, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença em cada decisão, da Tua paz em cada batalha, do Teu cuidado em cada passo. Pai, eu Te apresento agora a vida deste irmão, desta irmã que oram comigo. Tu sabes do que eles necessitam antes mesmo que digam. Entra nos lares, Senhor. Restaura relacionamentos, cura corações feridos, derrama reconciliação. Entra na saúde, trazendo força sobre os cansados, esperança aos doentes, alívio aos que sofrem em silêncio. Entra nas finanças, abrindo portas onde parece não haver saída, trazendo provisão onde só existe aperto. Abre caminhos no deserto, faz brotar água da rocha. Mostra que nada é impossível para Ti. Senhor, guarda este dia, abençoa cada passo. Livra de acidentes, injustiças, armadilhas espirituais, que nenhum mal prevaleça contra aqueles que confiam em Ti. Reveste-nos com a armadura da fé. Dá sabedoria nas palavras, discernimento nas escolhas e graça nas atitudes, que em cada olhar, cada gesto, cada pensamento, possamos refletir Jesus. E quando o medo tentar voltar, lembra-nos: este é o dia que o Senhor fez. Quando as lágrimas tentarem falar, lembra-nos: a alegria vem pela manhã. Quando o cansaço quiser vencer, lembra-nos: minha graça te basta, porque se Tu estás conosco, nada pode nos abalar. Por isso, Pai, nós entregamos este dia em Tuas mãos, consagramos cada minuto, cada decisão, cada respiração. Que hoje seja um dia de milagres, de recomeço, de intimidade contigo, e que a Tua presença nos acompanhe do amanhecer ao anoitecer. Nós oramos, crendo, confiando e descansando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Amém, como ato de fé. Deixe também seu pedido de oração. Eu quero interceder por você. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem você hoje e sempre. Se esta palavra tocou sua alma, não saia em silêncio.
Assim como Deus está falando com você agora, Ele pode transformar outras vidas através do seu gesto. Quando você deixa um amém, um like ou se inscreve, você não está apenas apoiando um canal. Está dizendo: Senhor, aquilo que recebi, eu desejo que outros também recebam. Há alguém neste exato momento precisando do mesmo consolo que alcançou você aqui. Seja instrumento, seja resposta. Escreva nos comentários: eu recebo esta palavra. Curta este vídeo como sinal de gratidão. Inscreva-se para caminhar conosco dia após dia, rumo à transformação que Deus já começou. Porque quando compartilhamos o que Deus faz em nós, Ele faz ainda mais.